Um dos jogos que o Palmeiras perdeu nessa temporada foi para o São Paulo e foi no Morumbi. Na verdade, foi o único jogo que o Palmeiras perdeu fora de casa nessa temporada. E, por outro lado, o único jogo que o São Paulo perdeu no Morumbi foi para o Palmeiras. Então, é um clássico aí com muitos elementos. Boa tarde, Mauro Betting. Boa tarde, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Velho Vamp. Mauro Betting, o que esperar para esse clássico de hoje? Um jogão, Morumbi lotado e com esses números, né? O São Paulo só perdeu em casa para o Palmeiras e o Palmeiras na temporada só perdeu fora de casa para o São Paulo no Morumbi. Eu, sinceramente, estava pensando aqui, nesses 50 anos que eu acompanho o futebol, 31 profissionalmente, estudando muita história, poucas vezes o Palmeiras chegou tão favorito quanto o São Paulo. Porque é favorito, o São Paulo sabe que o Palmeiras é. O contrário já aconteceu algumas vezes. E o clássico iguala os desiguais. Aliás, um dos maiores favoritismos, não tão recentes, que vai fazer 20 anos, da história de um choque rei, foi no Rio-São Paulo 2002. O São Paulo vinha goleando todo mundo por 4 e perdeu por 4-2 naquele golaço do Alex, hoje treinador do Sub-20 do São Paulo. Então o clássico iguala os desiguais, a coisa fica meio assim. O São Paulo tem desfalques, 9 jogadores, o Palmeiras os tem. É até interessante, o Palmeiras tem menos desfalques, mas mais jogadores importantes. Só que o Palmeiras tem um elenco melhor, tem um time melhor, o melhor momento de futebol do Palmeiras no século, então o Palmeiras é favorito. O que não significa dizer, como sempre nos ensina o nosso companheiro Fernando Sampaio, que não possa dar não favoritismo, ou seja, não zebra, porque em clássico não tem zebra, mas tem um não favorito vencer. E como vemos, o São Paulo no Morumbi pode vencer. O último confronto foi 3-1, poderia ter sido muito mais para o São Paulo. Como aquele 1-0 que você destacou o gol do Rony no comecinho, o Palmeiras fez o gol e ficou todo atrás. O São Paulo não teve tanta chance, mas enfim, não conseguiu vencer. Tá mais pro Palmeiras. Agora, típica coisa, sei lá, o São Paulo ganha e ganha bem, tipo, devolve um 3-1 ou repete um 3-1, vou dizer que é surpreendente, mas é da história do clássico. Pelo momento é claro que o Palmeiras é favorito. Mauro César, detalhando os números agora, né, que a gente abriu o programa, o São Paulo em casa na temporada. São 19 jogos, 15 vitórias, 3 empates e só uma derrota, que foi a derrota para o Palmeiras. 34 gols marcados, 9 gols sofridos, um aproveitamento de 84,2% desse São Paulo em casa na temporada. Por outro lado, o Palmeiras fora de casa, ele tem 17 jogos, 10 vitórias, 6 empates e só uma derrota que foi para o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. São 31 gols marcados, média de 1,82 por jogo e 10 sofridos, um aproveitamento de 70,5%. É clássico, mas dá pra gente colocar, assim como o Mauro Betting, o Palmeiras como grande favorito, mesmo jogando fora de casa, num Morumbi que vai estar lotado hoje às 8 horas da noite? Não vejo assim não. Eu acho que jogando em casa o São Paulo é mais competitivo. Eu acho que o jogo lá, o 4-0, foi bem atípico, como aquela vitória também do São Paulo, que já estava em 3-0 até, que o Jandrei aceitou aquele chute relativamente fácil do Rafael Veiga e tomou o gol, né? Aquele gol que muda bastante ali o caminho daquela decisão estadual. Acho que foram jogos bem atípicos, placares muito elásticos, né, para os dois lados, né, por conta de uma série de razões. Mas eu acho que jogando em casa, acho que o São Paulo consegue fazer um jogo mais equilibrado. Acho que a mobilização, imagino eu, né, do São Paulo para esse jogo seja muito grande. É a diferença, né, de jogos e jogos, né? Como o São Paulo encara o Botafogo fora, é diferente como o São Paulo vai receber o Palmeiras no seu estádio, ainda mais depois da maneira como perdeu o título estadual. Eu acho que isso diminui bastante aí a diferença entre as equipes e aproxima. Eu imagino que não seja assim. E tem um combo também, né? Tem um confronto também da Copa do Brasil na quinta-feira. Então, de certa forma, um jogo leva ao outro. Aí já é um jogo de uma outra pegada, tem que ter uma estratégia pensando na volta. Não tem gol fora, mas, né, vai jogar depois como visitante. O São Paulo dessa vez recebe o Palmeiras. Eu não acho que seja grande favorito. Acho que assim, é óbvio que o Palmeiras vive um momento muito melhor. Então, evidentemente, ele é sempre um time que tem chance de vencer fora de casa, como venceu, inclusive, no Campeonato Paulista, na fase ainda de classificação, né, por 1-0. Né? É até interessante observar, naquela época ainda era um Palmeiras que fez exatamente aquilo que fazia até pouco tempo atrás. Faz 1-0, recua. E defendeu aquele 1-0 até o final. Gol do Rony com 10 minutos.
Depois disso, o Palmeiras mudou seu comportamento em várias partidas, não só naqueles 4-0, em que era obrigado a buscar mais gols, mas em outros jogos também, como agora, contra o próprio Atlético Goianiense. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4, ou seja, tem uma mudança recente de comportamento nesse cenário em que o time está em vantagem e já não se contenta mais em especular com uma vantagem mínima. Ele busca mais, ele está mudando, está numa fase de transformação bem interessante, obviamente, né? E é justamente aquilo que muito se debatia, se criticava até no comportamento estratégico, digamos assim, do seu treinador. Agora, vamos ver como é que vai ser nesse jogo e no jogo de quinta-feira, né? Que são competições diferentes, especialmente se o Palmeiras estiver em vantagem. Vai agir daquela forma, vai continuar martelando no momento que o adversário está um tanto quanto grog, né? Como o São Paulo estava naquele jogo e isso não aconteceu. Acho que esse é um ponto que me desperta a curiosidade, né? De como vai ser o comportamento da equipe, né? E o São Paulo, imagina o São Paulo muito mais mobilizado, muito mais atento, muito mais ligado, né? Porque o jogo contra o Botafogo foi um jogo muito ruim, né? Especialmente depois que tomou o gol. O São Paulo não criou nada, não fez nada. O jogo praticamente acabou no gol do Botafogo. Teve reclamação de arbitragem, de pênalti no Caleri, ok, acho que pertinente a queixa tricolor, mas o time não produziu mais nada. Mas aí tem essa questão, né? O São Paulo fora de casa, ele é bem diferente do que no seu comportamento quando atua em seus domínios. Como se joga no Morumbi, eu acho que isso aponta numa direção de um maior equilíbrio, apesar de existir um desequilíbrio, digamos assim, entre o desempenho global, aí, geral, das duas equipes, contando todas as competições, jogos em casa, jogos como visitante. Vamp, você já falou algumas vezes que acha que o Rogério Ceni vai se tornar o melhor treinador brasileiro. Hoje, o melhor treinador em atividade no Brasil, disparadamente, é o Abel Ferreira. O que esperar desse confronto, levando-se em conta os treinadores? O que você espera do Abel Ferreira para o jogo de hoje e do Rogério Ceni para o jogo de hoje? Como que você acha que vão jogar Palmeiras e São Paulo nesse jogo de hoje no Morumbi? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos, né? Você pega na temporada, tá 2-1 pro Abel, né? 3 jogos pelo Campeonato Paulista. Não fala Abel, é o Palmeiras, na instituição. Palmeiras e São Paulo, mas aí é duelo de treinador. Você perguntou dos dois. Lembrando que o Abel não vai estar no banco, porque ele tá com Covid, né? Também tem isso, né? E é uma semana muito importante, né? A gente sabe aí que não vai ter muitas semanas, quer dizer, não vai ter quase semana nenhuma para treinamento. Copa do Mundo em novembro, jogos tudo um em cima do outro. A de convite aí, em uma semana, menos de 4 dias, vai ter, né, Palmeiras hoje, ou São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro e São Paulo e Palmeiras de novo. São Paulo com mando de campo pela Copa do Brasil, né? O Rogério sempre fala que a final do Paulista, né, machucou muito, né? Aquele resultado estava tranquilo, um 3-0, quando toma o gol do Rafael Veiga, faz 3-1. E no jogo de volta, o Palmeiras surpreendentemente amassa o São Paulo e conquista o título. Poderia ser o primeiro título de Rogério, né? Pela vantagem que tinha, como ex-atleta do clube, o jogador que mais venceu, e conquistando como treinador, né? Não veio, ele fala que em algumas coletivas ele cita até isso até hoje, que aquilo machucou muito, não só ele individualmente, como um treinador, torcedor e ex-atleta do clube, mas como o time todo, né? O plantel todo. Então, tem a chance agora. 2 jogos seguidos em casa, eu garanto que hoje vai estar lotado, né? Mais de 30 mil, e na próxima quinta-feira, então, nem se fala. A chance de devolver. Futebol tem isso, não digo da vingança, nada, a rivalidade. Você tem a chance de poder devolver. Claro. Mas você acha que os dois times vão pro jogo? Vai, eu tô jogando de São Paulo. Mas hoje é o Campeonato Brasileiro. Né? Pelo Campeonato Brasileiro é 3 pontos. A rodada permitiu que o Palmeiras visse tudo que aconteceu. O cenário todo no final de semana, o São Paulo também. O São Paulo viu o Atlético Paranaense passando, viu o Inter passando, né? E o Rogério falou, ó, temos que focar em algumas coisas. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. E o São Paulo tá focado no Campeonato Nacional. Vem de uma derrota contra o Botafogo, né? Precisa reagir dentro da competição. E acredito que o São Paulo vai sair pro jogo. Eu gosto de sempre ver quem é a cavalaria que vai sair, né? Eu gosto assim, às vezes você tem um time, você tem assim, instituições, São Paulo, Flamengo, Inter, Grêmio, mas quando você bota os cavaleiros que vai, são os cavaleiros que jogam recuado, não dá flechada em ninguém. Eu gosto de ver a escalação. Eu já vou te adiantar os desfalques, tá? De cada time. O São Paulo, Gabriel Sara, que é um baita jogador, mas segue aí lesionado, né, por muito tempo. O Nicão, também com dores no tornozelo esquerdo. Não veio até hoje, não chegou. Thales Costa, Alisson, Andrés Colorado, Andrés nada. Caio, Luan,
Luan também estava fora. Não, quer dizer... Mas são esses os desfalques. O São Paulo tem mais desfalques, só que o Palmeiras tem desfalques de mais jogadores importantes. Só que o Palmeiras está no momento com um elenco com mais chance de repor essas perdas mais importantes. O Palmeiras, o Rafael Veiga, que o Gustavo Scarpa tá dando show ali, ao ser substituto do Veiga. O Marcos Rocha, que é problema, que é um desfalque seríssimo. Sim. O Jorge, nem tanto é reserva. E o Jailson. São esses os desfalques do Palmeiras. É pro clássico. Mas dá pra gente chamar atenção, né, Bruno? Mas só pra concluir, eu quero ver a cavalaria hoje, quem é o time que vai estar jogando dos dois. E na quinta também, que é a Copa do Brasil. Você vai ter um rodízio de poupar. Você acha que nenhum dos dois vai poupar pra nenhum dos dois jogos? Não. Se nós tiver algum jogador lesionado, num desses aí vai estar, provavelmente. Quem perde mais? O São Paulo, com o maior número de desfalques, ou o Palmeiras, que tem menos desfalques, mas tem aí dois jogadores importantíssimos, como o Rafael Veiga e o Marcos Rocha? O Palmeiras, né? O Palmeiras tem dois jogadores que são titulares, né? O Veiga é um dos melhores do time, um cara que faz muitos gols. Faz uma grande temporada. Os desfalques do São Paulo são poucos que jogam. Bruno, mesmo. Pior ainda mais a situação do Palmeiras. O Zé Rafael também tá fora. Suspenso, é verdade. Ele tá suspenso. Dizer, claro, com certeza. Zé Rafael, que é um jogador importantíssimo hoje pro Abel Ferreira. Tomou pelo brasileiro. Pelo brasileiro. O Brasil tá cavalaria. Mas hoje não joga. O Zé Rafael hoje tá fora suspenso aí. Pode ser o Atuesta, pode ser o Gabriel Menino. Vamos ver o que vai fazer o Abel Ferreira. Mas os desfalques do Palmeiras, mais um, Zé Rafael, né? São 3 titulares. Do São Paulo, o Sara já tá um tempo fora, eu gosto muito dele, mas já não joga há um bom tempo. E o Alisson é um cara que joga com frequência. Os outros quase não jogam, né? E o Alisson, assim, não é um cara que chega a fazer falta, assim. É um jogador que o Rogério gosta. Altura, tem, tranquilo. Assim, não é um cara que você vai falar, nossa, vai mudar o nível do time porque o Alisson não joga. Dá pra repor tranquilamente. Mas é um jogo bom. Eu também tenho curiosidade de saber se eles vão usar as mesmas equipes aí. Eu acho que poupar ninguém vai colocar time reserva, mas a estratégia vai ser a mesma, que são 2 jogos no mesmo estádio, com uma diferença de 3 dias, só que um é mata-mata, outro é pontos corridos, um vai ter o jogo de volta. Como é que vai ser a estratégia? Hoje eles vão jogar o jogo hoje vai ser parecido com o de quinta ou não? E claro que o Palmeiras é favorito, não é impossível o São Paulo ganhar. O São Paulo ganhou outro dia do Palmeiras lá no Morumbi, mas o Palmeiras é favorito e seria acho que contra qualquer time, né? Hoje o Palmeiras é favorito com qualquer jogo aqui no Brasil. Mas eu tendo a concordar um pouco... 2 empates durante a semana pro Palmeiras é bom negócio. Claro, jogando no Morumbi, segue líder brasileiro, leva a decisão da Copa do Brasil pra casa. E eu tendo a concordar um pouco com o Mauro César dessa vez, cara. Eu acho que... Dessa vez aí... Não é algo muito normal. Tem alguma coisa aí que não tá legal. Não tá legal, começou a semana... Falei alguma bobagem, certamente. Você falou alguma bobagem. Mas dessa vez eu falei, acho que alguma bobagem grave. Não é possível isso, né? Essa é a maneira de começar a semana? Eu não acho o Palmeiras... Mimimi concordou comigo. Hashtag Força Mauro César. Eu não acho o Palmeiras favorito assim, como estão dizendo. Não, só coisa. E só para deixar claro, eu acho o Palmeiras favorito. Não grande favorito, já passou por cima. Favorito para mim, tipo, 55 pro Palmeiras ganhar, 35 pro São Paulo, o resto empate. É isso, porque eu acho um jogo muito igual sendo no Morumbi. E o São Paulo, ele é o adversário, um dos adversários que mais dão trabalho pro Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel Ferreira tá nessa fase excepcional do Palmeiras, só que o São Paulo, ele, recuperando aí os últimos jogos, 11 jogos desde a chegada do Abel Ferreira. São 4 vitórias do São Paulo e 3 do Palmeiras. Então, o São Paulo venceu mais o Palmeiras do Abel Ferreira. Não, mas em vários outros quesitos o São Paulo tem vantagem contra o Palmeiras. E o que iguala ainda mais o clássico, apesar do melhor momento do Palmeiras. Mas quando eu falo assim, 2 competições, chega hoje, e o Palmeiras sabe fazer isso muito bem, separar bem as duas. O Abel, então, nesse momento, chega hoje aqui, Campeonato Nacional, a gente viu a rodada, 1 ponto aqui não é ruim, não. Não é torcida, é uma torcida única só. Mando de campo do São Paulo, tem um segundo turno para pegar ele pelo Nacional em casa. Vou somar mais 1 ponto aqui em relação ao outro. E na quinta-feira, se eu jogar pelo empate, empatar, não ter gol fora de casa, eu posso decidir em casa, se espelhando no Paulista. Se ele empatar hoje, ele volta para a vantagem que ele tinha 2 rodadas, que o Corinthians, ele estava 1 ponto, aí o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense, ele ganhou, abriu 3.
Aí seria o inverso. O Corinthians ganhou, ele empata. Voltaria aquele 1 ponto, só que com 2 rodadas a menos. Sim, o São Paulo, ele, no Morumbi, ele costuma jogar melhor, né? Isso é um fator importante. O que preocupa muito no São Paulo, aí não é o caso de hoje, é fora de casa. Os jogos fora de casa do São Paulo são horrorosos. É raro você pegar um jogo fora de casa do São Paulo que você diga, hoje jogou bem. É muito difícil. O São Paulo joga muito mal fora. O jogo com o Botafogo foi horroroso. O jogo com o Avaí em Florianópolis, nossa senhora, era difícil ficar acordado vendo aquilo ali. O menos ruim foi Coritiba, mas em casa normalmente joga bem. Isso é uma coisa a favor do São Paulo pro jogo de hoje. O desempenho Morumbi fora é muito diferente. Não, e o São Paulo, como mandante, é o segundo melhor mandante desse Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro é o Palmeiras, com 88,8% de aproveitamento, e o São Paulo tem 84,2% no Morumbi. Sim. Agora, Mauro César, você acha que os dois times eles vão jogar de formas diferentes hoje e no jogo da Copa do Brasil? Creio que sim, né? Porque na quinta, assim, até pelo retrospecto, o São Paulo, na quinta-feira vai entrar em campo se vendo assim, obrigado a vencer. Hoje não, se o São Paulo empatar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada demais. O Palmeiras vai seguir na liderança, o Corinthians grudado e o São Paulo mais ou menos no mesmo lugar. Com 25 rodadas a mais a disputar depois disso, nada demais. São Paulo briga pelo título? A priori não, briga para ficar bem colocado ali, ir para Libertadores, esse tipo de coisa, né? Se porventura acontecer, como em 2020, né? De repente ele se viu até na liderança com vantagem, ok, mas não é. Assim, analisando friamente, eu duvido que o Rogério Ceni, o jogador, pense, não, nós temos que alcançar o Palmeiras a qualquer coisa. Não, acho que o São Paulo briga ali para fazer o melhor possível. O empate pode ser hoje um resultado aceitável. Quinta-feira não, quinta-feira o São Paulo tem que vencer. Porque se for jogar fora de casa, dependendo de vitória ou empatar para ir para os pênaltis, aí é bem complicado, né? Até lá o Palmeiras pode recuperar o jogador machucado, pode estar mais forte. Então eu imagino que o São Paulo vai ter, especialmente São Paulo, estratégias diferentes. Para o Palmeiras o empate nos 2 jogos é bom. Hoje nada demais, empate fora de casa contra um grande rival, é um pontinho que ganha. O time que briga ali com ele pela liderança, que é o Corinthians, faz uma campanha que a gente tem falado muito sobre isso, né? Desempenho não é tão bom quanto os resultados, vai se mantendo ali, mas não acho que assuste hoje esse Corinthians como está jogando e com os problemas que tem, contusões. Ontem a entrevista do Vitor Pereira foi novamente muito importante, né? Muito direta, né? Eu acho que o Palmeiras não respeita, mas não precisa se assustar. Tem que respeitar sem se assustar. Então o empate não seria ruim para o Palmeiras hoje, não. Eu acho que nos 2 jogos, se empatar, tá tranquilo. Vencer, claro que é melhor. E para o São Paulo, não. Hoje, o empate acho que é mais aceitável, quinta-feira, não. Até porque quinta-feira é a competição que o São Paulo, em tese, tem mais chance de ser campeão, que é a Copa do Brasil. Então precisa passar. Agora, empatar esse jogo de hoje, o que muda? Muda nada. Fica ali no mesmo lugar ali, segue o campeonato, mais 25 rodadas, muita coisa para acontecer, não é motivo para nenhum desespero. Agora, um resultado ruim na quinta-feira, para o São Paulo, aí, digamos, pode encaminhar uma eliminação, né? Deixar uma eliminação muito próxima de acontecer, porque o desempenho do São Paulo fora de casa é muito ruim. Venceu com o Ceni no passado, um jogo que o Palmeiras estava mais preocupado lá com Libertadores. Até os próprios torcedores do Palmeiras não gostaram muito do comportamento do time naquela oportunidade, porque acharam que tinha a chance ali de tentar rebaixar o rival. E botou um time alternativo. Botou um time com reservas, não deu importância ao clássico porque priorizou outras coisas, né? E gerou aquela insatisfação de parte da torcida. É só assim que o São Paulo venceu. Normalmente o São Paulo não consegue se criar jogando no campo do Palmeiras, no Allianz Parque. Então, acho que são jogos diferentes e o de quinta acho que é mais sério, é mais pesado para o São Paulo do que esse de hoje.